Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 hoje com o capítulo 10 de Gênesis. Vamos falar sobre a origem dos povos, os Jafetitas, os Camitas e, por enquanto, os Semitas. Então, são aqueles que descendem de Cã. Calma aí. Gente, os nomes dos filhos de Noé: Cã, Jafé e Sem. Cã, Jafé e Sem deram origem ao recomeço da humanidade, e nós vamos falar sobre essa galerinha que foi gerada nesse recomeço após o dilúvio. Mas antes disso, vamos orar. Pai, é lindo como o Senhor nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos e não recomeçar sozinho, recomeçar com a sua ajuda. Sempre que o Senhor vem em nós o desejo de acertar e a submissão à tua vontade. Então o que nós queremos é estar nessa posição de se sujeitar todos os dias à tua vontade e, se necessário, recomeçar debaixo da tua proteção, debaixo da tua orientação. Fala aos nossos corações em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos então falar sobre recomeço. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Todos esses que a gente vai mencionar nasceram depois do dilúvio. Os Jafetitas, a descendência de Jafé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então, observem que eles começam a representar nações, representar clãs e desenvolver o próprio idioma. Então, até a forma de fala deles foi se tornando diferente, por algum motivo. Eu, humanamente, não consigo compreender como que a minha família fala diferente de mim. Mas é a explicação que fica clara aqui. Talvez estudando profundamente a gente tenha a resposta dessa dúvida. Continuando. Estes foram os filhos de Cã: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade e Cal, na terra de Sineá. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Raabote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, ou Iuditas, os Anamitas, os Leabitas e os Naftuitas, os Patrocitas, os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e ele, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvedeus, os Emareus e os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerá e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Lás. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, seus territórios e nações. Aqui fica muito claro que os povos que se levantaram contra Israel, todos esses povos tiveram sua origem em Cã. E nós temos aqui o registro de 3 localidades em especial, das muitas que foram citadas, como a Síria e Gaza, que são territórios de conflito contra Israel até os dias de hoje. Nós temos Babel, Sodoma, Gomorra. Então a Torre de Babel foi feita por Nimrod. Nós vamos ainda falar sobre a Torre de Babel, que foi idealizada e liderada por Nimrod em oposição ao Senhor. Eles queriam fazer o que o diabo queria fazer, que é subir ao céu e ir além de Deus. Na limitação humana, eles estavam fazendo uma torre, mas isso para ser um símbolo de união do homem contra Deus. E foi por isso que o Senhor desceu, mas é um outro capítulo, não estamos falando sobre isso. Sodoma e Gomorra, todos sabemos que foram destruídas por conta de toda a forma com que eles viviam. Então, infelizmente, a maldição que foi lançada de Noé contra Cã, devido a seu ato de desonra em relação ao seu pai, resultou no pior da humanidade, infelizmente. São dezenas de exemplos muito ruins que nós temos da descendência de Cã. Continuando. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã:
Uz, U, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Ó, sua época a terra foi dividida. Será que o que foi essa divisão? Mas houve aqui esse registro. Joctã gerou Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. A região onde viviam estendia-se de Messa até Cefá, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Essa questão da divisão da terra, existe uma explicação científica chamada Pangeia, que talvez, e eu não estou falando que é isso, mas me lembrei sobre Pangeia, explica talvez o que essa parte aqui falou sobre, porque em sua época a terra foi dividida. Aí pesquisa lá sobre Pangeia, talvez seja sobre isso que estamos falando aqui. A outra questão aqui é que o trecho em que mais nós temos detalhes é o trecho de Cã. São os detalhes mais significantes, são personagens que foram bem detalhados aqui por Moisés, que foi o escritor do livro de Gênesis. Então eu acredito que existe um propósito para que a gente compreenda a origem dos povos que se rebelaram enfaticamente contra o Senhor. E assim nós concluímos o capítulo 10 de Gênesis. E o que eu desejo para você e para sua família é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã 12h aqui no canal.